Vamos virar a página agora, porque durante reunião ministerial, Lula pediu que os integrantes do governo acusem Flávio Bolsonaro publicamente de trair a pátria, após nova ameaça de tarifaço dos Estados Unidos. Com a proximidade das eleições, o petista busca desgastar seu principal adversário na disputa, declarando inclusive que o senador é capaz de vender o Brasil por interesses mesquinhos. Lula cobrou ainda engajamento dos ministros nas inaugurações de obras, afirmando que governadores e prefeitos da oposição estão levando sozinhos os créditos e ganhos de popularidade de algumas ações da gestão federal. Quero começar com o Roberto Mota aí avaliando essa reunião ministerial com foco nas eleições, Mota. Que reunião ministerial, hein? Será que essa também foi gravada em vídeo? Será que a gente vai ver algum dia esse vídeo inteiro? É muito difícil entender onde o PT quer chegar com essa estratégia. Parece, às vezes, que eles realmente acreditam que o eleitorado vai comprar essa narrativa. Eles chegaram a acusar Flávio de querer acabar com o Pix, que foi criado no governo do pai do Flávio. Eles agora acusam Flávio de ser traidor da pátria. Mas olha, uma característica essencial da direita é o patriotismo. Quem não é patriota é a esquerda. Para a esquerda não existe pátria. É só dar uma lida nos escritos dos marxistas. Marxismo é uma filosofia internacionalista. Para eles, pátria é uma coisa burguesa. Olha, com essa estratégia genial, daqui a pouco o PT vai acusar Flávio de ser de esquerda. E aí eles vão dizer que eles, o PT, é que são o verdadeiro partido da direita brasileira. Agora, Luiz Felipe Dávila, a gente sabe que nós tivemos as últimas pesquisas, né? E esse tipo de acusação, esse tipo também de declaração acaba funcionando nesse período eleitoral muitas vezes. Então, agora há uma missão de propagar isso, Dávila. Marcelo, a população não é boba. A população sabe exatamente quem é o verdadeiro traidor da pátria. O traidor da pátria é um presidente da República que colocou a taxa de juro mais alta do mundo porque vem gastando de maneira absurda, aumentando a dívida do Estado e aumentando a dívida dos brasileiros. Mais de 82 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Por quê? Porque o governo gasta mal, gasta muito e obriga o Banco Central a impor a taxa de juro mais alta do mundo. Então, traidor da pátria é o presidente que simplesmente produziu o maior número de inadimplentes da história do país. Traidor da pátria é um presidente que assiste de camarote o crime organizado avançando cada vez mais na sociedade brasileira, adentrando as atividades lícitas, matando 43 mil pessoas por ano, movimentando bilhões de reais em tráfico de drogas e agora sendo considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos. Traidor da pátria é um presidente que bateu recorde de gasto público e continua oferecendo um serviço público de péssima qualidade em todas as áreas, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública. Portanto, o verdadeiro traidor da pátria está sentado no Palácio do Planalto. Cristiano Beraldo, nós tivemos aquele primeiro impacto lá do tarifaço, agora estamos acompanhando nova iniciativa que poderá acontecer e essa questão da soberania, a gente já falou um pouco sobre isso, e agora também trair a pátria, quer dizer, isso aí tem também aí marketing político envolvido, evidentemente, uma orientação ao presidente? Sem dúvida alguma, né? Quer dizer, qual é o discurso
que, na visão do presidente, prejudica mais o seu adversário político. O problema é que, nesse aspecto, o presidente tem pouco a conseguir conquistar, porque os apoiadores do presidente são tudo menos patriotas. O senso efetivo de patriotismo, ele não está presente. As pessoas não conseguem explicar o seu sentimento patriótico. Os apoiadores do presidente da República, eles não estão dispostos a matar ou morrer pela sua pátria, que é justamente o que significa o patriotismo. Ao contrário, os apoiadores do presidente, muitos se mandaram, mesmo que de forma irregular. Aliás, os Estados Unidos, tão criticado pelo presidente e pelos seus pares, é o destino preferido dos brasileiros insatisfeitos com esta vida miserável que o governo impõe às pessoas no Brasil. As pessoas preferem morar num país de forma ilegal, preocupadas com a polícia, com a imigração, andam ali sem documentos, fazem um bico, um trabalho qualquer, não se preocupam com escala 6x1, não se preocupam com 13º, nem com INSS, nem com FGTS, mas fazem isso tudo para terem em troca uma vida digna e decente. Uma vida que traz o valor do trabalho para o trabalhador, que permite que com esse dinheiro ganho com o trabalho consigam prover uma casa, comida na mesa, ter uma estrutura para sua família, para seus filhos, que podem ir a uma escola pública sem que custe 1 centavo a seus pais. Então, essa é a realidade desse atual governo. Então, falar em traidor da pátria, eu tenho certeza que se nós sairmos hoje em qualquer cidade do Brasil e perguntarmos aos apoiadores do presidente da República de que forma o Flávio Bolsonaro traiu a pátria, eu tenho certeza que serão raros aqueles que conseguirão desenvolver um raciocínio lógico sobre esse tema, porque cada um está olhando apenas para sobreviver. Assim é o Brasil. Isso não precisa ser eleitor do presidente Lula, não. O brasileiro está preocupado em sobreviver, porque se ele não está tentando sobreviver com as contas que ele não consegue pagar, ele está tentando sobreviver para não tomar um tiro quando tentam roubar aquilo que ele conseguiu comprar. Então, essa é a realidade do Brasil. Aí veio o presidente, numa reunião ministerial, só para terminar, Marcelo, reunião ministerial com, 38, 40 ministros. Se cada um falar 15 minutos, nós estamos falando da reunião de 5 horas. Ninguém aguenta isso. O presidente nem sabe o nome de todos os ministros, ainda mais agora que mudou, porque vários se desincompatibilizaram para concorrer nas eleições desse ano. Então, ali é palanque. Não tem reunião ministerial, não tem troca de informação. É palanque. É o patrão falando com os réis empregados qual é a bobagem que eles têm que colocar para fora em todas as oportunidades que tiverem. E aí vem o próprio ministro da Fazenda, que a gente imagina, o ministro da Fazenda, pelo menos, vai ser alguém razoável, preparado. Aí esse responsável dá uma declaração na qualidade de ministro da Fazenda, dizendo que o ex-governador de Brasília vai ser preso. O que ele sabe para dizer isso? Ele é da Polícia Federal? Ele é do Supremo Tribunal Federal? Não, ele é o ministro da Fazenda. Mas dá pitaco em tudo. Fala do que não foi chamado a falar. Porque é assim esse governo. Eles só querem colocar para fora todo esse lixo que eles engolem vindo da chefia. E aí a gente vê esse Brasil que discute esse monte de bobagem que a gente assiste todos os dias. Mota, como lembrou o Beraldo, a sala tem que ser grande mesmo para caber em todos os ministros. Agora, você sabia que era uma atribuição também do ministro? Essa foi dada hoje? Não, eu fico aqui pensando, Marcelo, se existe o ministério para lembrar os nomes dos ministros, porque deve ter um funcionário lá cuja função, cuja missão é ajudar a lembrar. Vem cá, esse ministro aqui é ministro de quê mesmo, hein? Como é que é o nome dele? Porque eu duvido
que qualquer pessoa ali dentro, inclusive o chefe do executivo, saiba o nome de todos os ministros. Provavelmente todos eles têm que usar crachá para se identificarem. Agora, eu acho, assim, mais uma vez, curioso como a esquerda fica adotando as bandeiras da direita, né? Essa defesa da soberania nacional, a ideia de usar camiseta amarela, abraçar a bandeira. E agora, eu acho que a gente vai até falar sobre isso mais na frente no programa hoje, a esquerda passou a falar de religião. Não é novidade, chega perto de campanha eleitoral, a gente viu em 2018 até candidato comunista indo à missa e comungando. Eu fiquei até com vontade de ligar para aquele padre que deu a comunhão para o comunista para saber como é que isso funciona. Mas a gente vê agora, em época de campanha, a esquerda elogiando quem é cristão. E é como eu já disse aqui uma vez, até a eleição chegar, a esquerda vai adotar o slogan Pátria, Família e Religião. Luiz Felipe Dávila, então, também houve a cobrança de que governadores, prefeitos da oposição levariam sozinhos créditos e ganhos de popularidade de ações da gestão federal, Dávila. Talvez vai conseguir algum crédito, por exemplo, para roubar 90 bilhões dos velhinhos do INSS. Mas não, um bom crédito. Roubamos 90 bilhões de reais só de desconto de consignado e mais uns 8 bilhões de desconto indevidos. Não só roubamos, mas agora que todo mundo já esqueceu esse escândalo, nós já voltamos a fazer acordo com os sindicatos para que pudesse receber novamente. É uma vergonha. Olha, Marcelo, é uma falta de pudor, mas nunca vista na história do Brasil. Que tal explicar um pouco como é que está este rombo de mais de 30 bilhões de reais de todas as estatais aparelhadas pelo governo? Isso também é uma coisa que o governo deve mostrar, propaganda. Olha as nossas estatais, soberania nacional, não deixamos a iniciativa privada controlar esses setores. Só que tem um problema, a gente está perdendo 30 bilhões de reais aí e vamos ter que tomar um pouco mais de dinheiro do seu bolso, meter mais um pouquinho a mão no seu bolso, cobrar um pouquinho mais de imposto para cobrir o rombo dessas estatais, mas é em nome da soberania nacional. Ou que tal você propagandar que somos, bater no peito assim, recordista mundial em cobrança de juros no Brasil. Olha que maravilha para a população brasileira. O brasileiro paga, em média, 60% de taxa de juros ao ano. Isso é uma coisa para se orgulhar? Portanto, tá difícil descobrir alguma coisa para esse governo se vangloriar. Cristiano Beraldo, o Dávila lembrou essa questão dos escândalos, um sobrepõe o outro e assim na sequência, né? Quer dizer, essa questão do INSS foi trazida à tona pelo Dávila. E até que ponto, de fato, as pessoas, tem muita gente que está feliz, né? Porque saiu do foco e agora está entrando mais gente aí, né? Pois é, e é interessante, Marcelo, se a gente observar, por exemplo, essa história do Banco Master. Nós temos conhecimento de fato concreto de que uma pessoa intimamente ligada ao presidente da República, que serviu como ministro, inclusive, de governos do PT, recebeu milhões de reais de Daniel Vorcaro e levou, por mais de uma ocasião, o ex-banqueiro a reuniões fora da agenda dentro do Palácio do Planalto. Nós tomamos conhecimento que o próprio presidente da República orientou o banqueiro Daniel Vorcaro a não vender o seu banco para André Esteves do BTG, que, aliás, é outra coisa importante. André Esteves do Banco BTG é tido aí como uma grande fera do mercado, só faz bons negócios, ganhador de dinheiro. Então, se ele estava querendo comprar o banco de Daniel Vorcaro, mesmo que fosse por R$1, é porque ele estava claramente enxergando que o banco tinha ativos suficientes para cobrir o seu passivo. Então é importante a gente entender que ativos eram esses, onde é que eles foram parar, porque, em tese, com a chancela
do banqueirão André Esteves, amigo do governo, o banco deveria ser capaz de cobrir os seus rombos. Pois bem, vamos voltar ao tema aqui. Nós temos ministro do atual governo que está ligado ao nascimento do Banco Master lá na Bahia. Enquanto esse ministro era governador de estado, ele vendeu uma empresa estatal chamada Cred Sexta e, na sequência, houve alteração da legislação para aumentar o poder de endividamento do funcionalismo público. Isso tudo caiu no colo de Daniel Vorcaro, o líder do governo no Senado, uma figura intimamente ligada com Daniel Vorcaro, também da Bahia. Todas essas figuras, incluindo o próprio presidente da República, estão implicados no caso do Banco Master até o último fio de cabelo. Só que na hora que a gente olha para as operações que estão acontecendo, Marcelo, olha que surpresa, nenhuma delas mira os participantes do governo. Todas estão mirando os oponentes do governo. E isso retrata a transformação de instituições de Estado em instituições de governo para perseguir os seus inimigos. Isso é absolutamente lamentável, porque o governo usa seu poder, a sua autoridade, para se blindar nesse período eleitoral e senta o sarrafo em cima dos seus opositores. Aliás, muita coisa que a gente viu nas últimas semanas é, ao que parece, uma resposta à rejeição do nome de Messias ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o nível de política cafajeste, canalha, que está em curso no Brasil. O governo não tem absolutamente nenhuma autoridade moral, mas ele dá de ombros. Ele aponta o dedo para, olha aí o traidor da pátria. Mas o governo é como aquele ladrão, aquele trombadinha que anda no meio da multidão, rouba a carteira de quem passa, aponta e sai gritando, pega ladrão, pega ladrão. É assim que eu vejo a situação de hoje.